Boa noite. Namastê. Bem-vindos todos ao satsang, ao encontro. Começando. A gente sempre inicia dando as boas-vindas àqueles que estão participando hoje pela primeira vez. Muito bem-vindos. E também muito bem-vindos todos aqueles que me acompanham já há algum tempo aqui, né? É sempre, já disse isso outras vezes, né? É muito confortante dar um sentimento de acolhimento a todos nós, né? Quando a gente, por mais distantes que estejamos uns dos outros fisicamente, a possibilidade de a gente estar se reunindo em presença. Reunir-se em presença significa que nesse momento você está criando os meios de estar aqui. Eu me preparo já desde muito cedo, né? Meio da tarde já estou aqui sentado, me preparando tecnicamente, né? Preparando a divulgação, as postagens, e com isso eu vou me sintonizando com duas coisas. Me sintonizo com aqueles que eu quero que venham, né? Então eu estou fazendo um chamamento desde as 4 da tarde, né? Vou postando coisas, vou fazendo e-mail, vou publicando aqui, publicando lá. É um jeito de eu buscar os amigos, né? Sinalizando que a gente vai estar aqui. Nem todos ouvem, né? E tudo bem. Tem muita coisa acontecendo sempre, né? Mas aqueles que priorizam estar juntos aqui, eu sempre agradeço, né? Porque é isso que permite esse encontro acontecer. Não importa muito o número de pessoas, o importante é que tenha alguém, né? Mais de um, né? 2, 3, 5, 10. Estamos em 16 aqui, está ótimo, né? Isso já cria uma... Tem gente que chama de egrégora, eu não gosto muito de egrégora, né? Acho que egrégora é uma coisa mais ampla, mas cria o que a gente pode estar chamando de campo. Porque o que a gente cria aqui é um campo. Campo significa que algo está sendo costurado energeticamente por um grupo de pessoas diferentes, históricos diferentes, com qualidades diferentes, com buscas diferentes, mas que se reúnem para encontrar alguma coisa em comum. O Osho criava, e a gente criava isso também, né? O que chamamos de campo de meditação. O campo de meditação é um espaço onde, durante um dia inteiro, a gente faz uma série de diferentes meditações, né? Começa cedinho, 7 da manhã, e vai até às 7 da noite, às vezes até um pouco mais. Então, o campo de meditação é uma coisa muito intensa, porque você vai trabalhando o corpo e depois você começa a trabalhar as outras camadas mais sutis, né? Chega no fim do dia, a mente está ausente, né? Então criou-se o campo e o campo se sustenta por um bom tempo. Depois a gente volta a se identificar com os processos da mente. É natural que assim seja. Porque a gente está no mundo, a gente está falando com um monte de gente, fazendo um monte de coisa. Então não tem muito como evitar,
né? Mas sempre que a gente puder retornar ao campo, né? Isso nos nutre, nos alimenta de uma forma muito importante. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Estou criando campo, né? Toda semana eu crio um campo. Toda segunda-feira eu crio um campo na Diksha. Às terças-feiras eu crio esse campo aqui. E outros mais, né? E o campo ele nos sustenta. Assim como o nosso corpo se nutre fisicamente, né? De água e alimentos, a gente aqui também se nutre. Porque nós não somos apenas o corpo físico, né? Então, necessitamos sim de estarmos nos nutrindo regularmente, muitas vezes ao dia, às vezes, né? Se possível. E é isso que, assim como nosso corpo físico se mantém, é isso que também vai dar sustentação e vai nos manter em presença. Nos manter em presença significa que a gente está num estado. A palavra em inglês é awareness, né? Que a gente traduz em português como consciência, mas é um estar consciente e atento, né? Uma consciência atenta, quando você está perceptivo a tudo e a todas as coisas que estão acontecendo dentro de você e fora de você, simultaneamente. Todas as coisas estão, né, interagindo entre si e com você, e você está interagindo também com todas as coisas, sem perder uma agulhinha, por mais que seja um grande palheiro, né? E isso não vem apenas de um esforço. Sim, muitas vezes a gente começa fazendo um esforço, porque nós ainda estamos habituados a estar adormecidos, né? Depois você começa a ter o anseio de despertar. Você percebe que se você não despertar e se mantiver aparentemente, né, num estado confortável de adormecimento, você está deixando a sua vida escapar entre as mãos, entre os dedos. A vida passa. Passou. Quando você chegar lá depois dos, né, 80, 90, 100 anos, você vai se dar conta disso. Então, é melhor a gente se dar conta disso agora, né? Enquanto a gente ainda tem os meios e as condições de usufruir através do corpo também todos os aspectos que a vida nos oferece. Quando esse anseio vem, quando essa vontade vem, né, de viver a vida, né, a cada instante com tudo que ela nos traz, sem rejeitar nenhuma situação, sem rejeitar nada, né? Uma alegria começar o dia logo cedo, né? Para quem acordar cedo, não é o meu caso, né? Mas uma alegria poder acordar, levantar e ver o que eu tenho para viver hoje. Mesmo que sejam coisas rotineiras, né? Eu posso vivê-las de uma forma diferente. Mesmo que eu faça as mesmas coisas, né? Que eu siga uma rotina, que eu siga, né? Ainda assim, cada coisinha que eu vou fazer é nova, é fresca, porque eu estou de um jeito diferente. Então a gente pode dizer que, né, acordar de manhã, tomar um copo d'água, escovar os dentes, preparar um café, tomar o café com tempo, já é uma grande meditação. Porque você tem a oportunidade de estar fazendo coisas, e se você tiver com a consciência, né, atenta, presente, você vai fazer de cada pequena coisa uma meditação, porque ela vai sustentar o seu estado. Semana passada eu falei sobre sustentação do estado, né? Vou continuar falando um pouco. Porque é importante que em tempos de turbulência, em tempos de confusão interna e externa, tanto faz, a gente consiga encontrar
um eixo, um centramento, um estado onde você está lidando com as situações, você se coloca de forma inteira nas situações e se mantém centrado. Eu sei que não é fácil, é quase uma arte marcial, né? Porque nós tendemos a nos identificar com os eventos externos, com as pessoas, com o que elas fazem, com o que elas falam, com o que elas não fazem, com o que elas não falam, com o que a gente faz e volta, né? As reatividades, as respostas. Então, encontrar o centramento também é um exercício contínuo e constante. É a arte da meditação, né? Meditar é você estar presente na vida, interagindo com todas as situações, fazendo com que cada evento, cada situaçãozinha, pequena ou grande, nutra o seu estado. E você vai retornando, através do seu estado, algo para o mundo, né? Por meio da criatividade. Então, o que a gente faz aqui tem essa finalidade também, né? De nos lembrar, da gente se lembrar disso, da gente não perder tempo com besteira, da gente não gastar energia onde não precisa, da gente não desperdiçar uma gota de vida fazendo algo que não valha nada, né? Assim, cada ação sua, cada intenção sua, cada realização interna ou externa vai te trazer uma alegria de viver. E o encontro ele serve para a gente se reunir para isso, né? Para a gente buscar identificar onde é que a gente não está fluindo, onde que a gente está preso, o que está nos mantendo nesse aparente estado de desconexão, né? De adormecimento, de inconsciência. Então, muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Eu vou ler o que a Lúcia está colocando aqui. Oi, Lúcia Sante. Que disse, tu iria participar de um curso em Vinhedo que cheguei a comentar com você. Intuí que não deveria. Sinto que tem que fazer escolhas e integrar sem dividir. E principalmente sem julgar. Tenho tido sonhos significativos com meu pai. São coisas diferentes, né, Lúcia? Tá, você está colocando 3 perguntas, eu estou entendendo que são 3 coisas diferentes. Então eu vou comentar a primeira, tá bom? Porque esse curso em Vinhedo, que você comentou, e também um outro curso que aconteceu aqui em São Paulo ontem, né? Curso de um dia, é interessante, né? Quando nós somos colocados na seguinte situação, né? Eu tenho centenas de amigos que estão indo fazer uma coisa que eu não quero fazer, né? Então, eu não quero, simplesmente eu não senti, né, o chamado, a vontade, a motivação para fazer algo que para mim não tá sendo atraente, né? Então, num primeiro momento, eu posso examinar as minhas resistências, né? Puxa, por que eu não quero ir? Todo mundo está dizendo, é tão legal, vai ser tão bom para mim, vai ser isso, vai ser aquilo, né? No entanto, eu não quero, mas eu acabo cedendo e indo fazer algo, porque quem sabe os meus amigos têm mais razão do que eu, né? Quem sabe eles estão enxergando melhor o que é bom para mim do que eu mesmo. E também é um jeito de eu não perder os amigos, afinal de contas é bom, né? Fazer coisas juntos com as pessoas com quem a gente já está se relacionando há algum tempo. Então é um desafio, né, Lúcia? Porque a gente muitas vezes tem que examinar por que está fazendo certas escolhas, né? E de preferência sempre, né? Ter muita consciência por que eu estou fazendo uma escolha, por que eu estou tomando uma decisão,
Da onde vem o meu sim? Da onde vem o meu não? E a gente muitas vezes não para observar, né? A gente simplesmente vai fazer alguma coisa porque todo mundo está indo fazer e falaram que é legal, então deve ser mesmo, né? E já que falaram que é legal e são pessoas que eu confio, que eu respeito, né? Que eu admiro algumas, né? Eu vou fazer também, claro, né? No entanto, tem alguma coisa interna que está dizendo, né? Que você está chamando de intuição, que é onde eu quero chegar, que é muito importante. Não existe curso que não seja bom, né, Lúcio? Qualquer trabalho bem conduzido por pessoas de alta confiança, né, de alta confiabilidade, sabendo que você vai, né, ser nutrida, que você vai aprender, que você vai passar por novas experiências. Então, mesmo que o curso seja ruim, né, você vai ter capacidade de tirar proveito dele. Isso se aplica a tudo, né? A gente pode partir de um movimento onde você diz, não, qualquer que seja a situação, eu tenho como, né, me nutrir com ela, mesmo que não seja algo tão maravilhoso assim. Né? Qualquer viagem, mesmo para um lugar, no outro dia a gente falou de viagem, né, Lúcia? Qualquer viagem, né, mesmo que seja para um lugar que não seja tão espetacular, o que vale é a viagem, né, o que vai acontecer comigo lá, o que vai acontecer comigo enquanto eu vou até lá, né, a jornada para chegar. Então tem todos esses aspectos. Quando a nossa intuição diz não, o que acontece? Normalmente a gente não dá ouvidos. Nós não somos acostumados ou habituados a se mover pela intuição. Né? Somos mais habituados e treinados a nos mover pelo bom senso, pela inteligência, pela razão, né? Pelo investimento que certas coisas significam, pelo retorno que vai nos proporcionar, né? Investimento nesse sentido, né? Vou fazer alguma coisa, mesmo que seja gratuita, né? Eu quero obter um retorno. E se for então né? Se for uma coisa cara, um investimento financeiro, com certeza que eu vou investir um dinheiro esperando também um retorno. Né? Então é o pensamento do investimento, é um tipo de pensamento, né? muito característico da nossa mente. Né? Quando você faz alguma coisa sem pensar no retorno que ela vai te proporcionar, é como se você não fosse muito inteligente. Né? Você sai da caixinha, né? Você sai da forma comumente se faz as coisas. Né? Então é muito difícil sermos intuitivos, porque ser intuitivo significa que você está fazendo tudo diferente. Né? Você está seguindo na contramão do coletivo. Todo mundo está indo fazer uma coisa e você diz, não, eu vou respeitar o meu sentimento de não querer. Eu vou respeitar a minha não vontade. Eu vou respeitar uma decisão que meu coração tomou, mas que a minha cabeça ainda está pensando diferente, porque são muitos argumentos, são muitos os convites, e por que não, às vezes, até mesmo muita pressão que a gente recebe dos amigos, né? É difícil, né? E o mais importante, Lúcia, é a gente respeitar a nossa assim chamada intuição, né? Que é uma voz interna. Né? Tem gente, né, que está presente aqui que gosta de chamar né, hoje falei com o meu divino me disse isso, meu divino me disse aquilo, meu divino falou para mim, eu não queria vir, mas meu divino falou para mim vir, né? Então, é uma forma da gente dar nome às coisas. A gente pode chamar a intuição de divino? Pode. Né? A intuição é uma característica feminina da consciência, né? Porque ela foge da racionalidade, né? Ela foge da lógica. Ela não tem lógica, ela não tem, né, não tem explicação. Você somente sente alguma coisa, vai e faz, ou sente uma coisa e não faz, e não vai. Né? É muito importante a gente reencontrar
o acesso à nossa intuição, porque ela é perdida logo muito cedo, muitas vezes, né? Porque nós somos treinados, condicionados a agirmos de uma forma racional diante das situações que a vida nos traz. A ter bom senso, a fazer conta, né? A medir, a plantar para colher, né? Toda uma forma de estar na vida, de estar no mundo, que vem da causa e efeito, né? Vem da ação e da reação, sempre um processo lógico. Quase tudo que a gente faz na vida, a gente aprende que deve ser assim, né? Se eu quero chegar num determinado lugar, eu vou ter que estudar certas coisas, eu vou ter que me aprimorar, eu vou ter que me aperfeiçoar em certas habilidades, né? Para depois, quem sabe, um dia, né? Então, nós somos criados assim. Se a gente vai para a escola, né? A gente não vai para a escola porque gosta de estudar, necessariamente, né? A gente vai para a escola porque tem que ir, né? E se você não for, você vai ser punida. É assim que a gente é educado, né? Se você não for na escola, você vai ser punida. De inúmeras formas, né? Ser punida pela própria escola, que você não vai passar de ano, você vai ser punida pela sua família, né? E você vai ser mais à frente punida pela sociedade, uma vez que você não se graduou de uma forma adequada, né? Para ter ou para ser alguém. Como fugir disso tudo? É muito forte, né? Então, por causa disso, a nossa intuição vai embora. Perdemos a capacidade de agir intuitivamente, seguindo, né, uma consciência interna, seguindo o divino, seguindo uma inteligência que a gente acessa, que não necessariamente nos pertence. Então, é muito importante a gente ser capaz de tomar uma decisão baseada na intuição, né? Mesmo que tudo e todos digam o contrário, né? Mesmo que todos tenham fortes argumentos para nos convencer de que estamos tomando uma decisão equivocada, ainda assim você se mantém fiel, né? Obediente a algo que você está sentindo internamente. É isso que vai te empoderar, né? Vai reforçar a sua capacidade de ser intuitiva. E quando a gente fala intuição, a gente tem que lembrar que a intuição não é um dom, né? Não é uma função cerebral, não é um sexto sentido, um décimo sentido, o sentido que seja. Não, a intuição é conexão. Você se entrega a uma consciência mais elevada e se deixa ser norteada por ela, né? Naquele momento, pode ser que daqui a 2 dias você tome uma decisão diferente, que a tua intuição te faça sentir algo, né? Você não precisa ser fiel a uma decisão tomada, você pode mudar de ideia, pode mudar, né, uma posição, porque nós somos conduzidos por tantas variáveis, né? Então, de repente, algo muda e você toma uma decisão diferente. Puxa, mas eu já tinha decidido aquilo, agora estou decidindo outra coisa. Tudo bem também, né? É importante que a gente tenha essa capacidade de responder, né? Bem essa palavra mesmo, de responder de uma forma instantânea ao que uma situação nos exige. E pode ser que no momento seguinte, a mesma situação nos exija uma resposta diferente da anterior que nós demos, né? Quando a gente fala aí de um presidente da República, né, que hoje voltou atrás, né, numa coisa que ele fez aí, nem me aprofundei na história, mas ele é estratégico, né? Ele é político, é diferente. Então ele está jogando o tempo todo, né? Ataca, depois recua, faz parte do jogo político. Agora a gente, quando toma uma decisão e de repente sente diferente e toma outra, né? É importante que a gente tenha esse espaço para que as coisas aconteçam dessa forma. Assim a nossa intuição fica mais forte também. Ela vai percebendo que ela também, a intuição, está sendo respeitada, né, e nutrida. Então essa conexão que te leva a fazer algo fora da lógica vai se reforçando, né, e você começa a aplicar isso em outras decisões que você tem que tomar a vida fora. E isso é muito legal,
porque a intuição não erra, né? Às vezes parece que você tomou uma decisão errada no momento, mas depois, uma vez que você seguiu a sua intuição, pouco mais adiante, a decisão tomada vai se mostrar como sendo a decisão certa que foi tomada. Intuição é um tema muito bonito, é um tema muito grande, né? Porque é algo que todos nós, especialmente os homens, né, que nós não estamos habituados, como disse, né, a intuição ela é mais fácil para as mulheres, elas têm um assim chamado, né, sexto sentido, uma qualidade do sexto chakra, né, do Agni, de se mover por ele, né? Porque as mulheres historicamente tiveram que ser menos racionais do que os homens, menos estratégicas, né? Então elas desenvolveram a capacidade de intuir, né? Elas aprenderam a se mover de uma forma menos racional do que os homens, né? Estou falando genericamente, né? Tem homens mais intuitivos que mulheres e tem mulheres mais racionais do que muitos homens, claro que tem, né? Mas eu não estou entrando nesse mérito. Estou dizendo que a intuição é uma qualidade mais facilmente acessada pelas mulheres. Para nós homens é mais difícil sermos intuitivos. A gente pondera muito, a gente pesa muito os prós e contras, a gente planeja muito o que fazer e age pelo, né, dentro de uma coerência lógica. Então, para nós é sempre mais difícil, né, sermos intuitivos. E a gente vai perdendo essa capacidade. A não ser que você trabalhe, né, diretamente no sentido de restaurar a sua capacidade intuitiva, né? E isso é possível, né? Qualquer trabalho mais diretamente voltado ao florescimento né, do sexto chakra vai tornar qualquer pessoa, independente dos seus condicionamentos, mais intuitiva, né? Esse já é o penúltimo chakra, né? E a gente não trabalha nele diretamente, né? Mas tudo aquilo que você faz para fazer a sua Kundalini se mover no sentido ascendente, quando chega no sexto chakra, é um impacto muito forte a todas as pessoas, porque você de fato começa a desaprender tudo que aprendeu, né? Em como fazer as coisas, e começa a fazer diferente, e começa a ser mais feliz também. Segunda questão da Lúcia Sante. Tenho tido sonhos significativos com meu pai, e o último integrei uma parte dele e a minha que faltava. Foi maravilhosa essa experiência. Essa unidade que Bhagavan dizia, até mesmo com relação aos processos que viriam dentro da Oneness. Lúcia, de certa forma sim. Na verdade, a gente pode até tá dando um outro nome para isso, né? A gente pode estar chamando isso de sincronicidades. De certa forma, são sincronicidades, né? É muito bonito quando a gente começa a aplicar o que aprendeu. E em qualquer situação, inclusive durante os sonhos, né? É interessante ver quando a sua consciência começa a mudar e alguma coisa é liberada e você começa a se mover de uma forma mais leve nas suas relações, né? Em todas elas, especialmente com o pai, como os seus sonhos também refletem isso, né? Você mudou também enquanto você sonha, né? Aquela que fazia certas coisas enquanto dormia também mudou. Isso é muito legal quando a gente consegue lembrar do sonho, né? Porque o ensinamento, né? Aquilo que você recebeu de um avatar, aquilo que você recebeu de um mestre, aquilo que você recebeu de Bhagavan ou de outro, está plantado na sua consciência de uma forma definitiva. Então você começa depois a perceber que você começa a agir diferente, que as coisas começam a acontecer do jeito que te foi explicado que seria, mas você agora está tendo uma verdadeira experiência pessoal, né? Então
o que na Oneness, o que Sri Bhagavan e Sri Ama chamam de unidade é uma coisa um pouco diferente disso, né? Unidade é uma coisa um pouco diferente, no sentido que eles estão dando a essa palavra, né? Então, os discursos de Sri Bhagavan eram dados, né, dentro de uma universidade chamada Universidade da Unidade, Oneness University. Então, sim, né, todas as vivências que tivemos e temos, né, dentro desse espaço sagrado tem como objetivo levar a todas as pessoas ao estado de unidade, que é uma coisa grande, né, que a gente não consegue explicar em palavras, né? A gente pode tentar definir uma coisa ou outra, né, que é o que você está tendo. Ah, isso é unidade? É e não é, né? Na verdade, no estado de unidade, você como pessoa deixa de existir, né? E é isso que é definido como estado de unidade, né? Quando o seu estado egóico, né? Quando o seu pequeno eu deixa de existir, né? E você começa a viver no que hoje nós chamamos de consciência do um, que é outra coisa. É a consciência da unidade, né? Que ela só não é realizada, só não é vivida, vivenciada, experienciada, porque nós estamos ainda profundamente identificados, vivendo na consciência do eu. Então, toda a nossa atividade, no sentido de crescimento espiritual, todas as nossas jornadas, tem como finalidade primeira o retorno ao estado de unidade, né? E isso se dá pelo acesso à consciência da unidade. Então, isso é uma caminhada, né? É uma jornada que pode ser uma jornada de uma vida, pode ser uma jornada de muitas vidas, ou pode acontecer de uma forma súbita. Todas as nossas atividades têm esse direcionamento, até mesmo a meditação que eu faço depois do encontro, né? Que é a meditação da unidade, é a Oneness Meditation, meditação da unidade, que te permite o acesso a um estado que, uma vez que ele ocorre, ele fica com você, né? As sincronicidades é algo que a gente vai estar observando cada vez mais. Na verdade, as sincronicidades elas estão sempre acontecendo. O que muda, de certa forma, com o nosso crescimento, é que começamos a nos tornar agentes da sincronicidade. Ou seja, as suas ações e, o que é mais importante, as suas intenções vão gerar sincronicidades na sua vida e na de outras pessoas. Você começa a se colocar na vida de tal forma que os eventos que precisam acontecer acontecem por também uma interferência direta sua. E você se coloca para isso, você se posiciona para isso. Você se coloca como uma pessoa que está provocando sincronicidades e você está vivendo em sincronicidades. Nós até o ano passado, esse ano nós não tivemos, né? Participamos de alguns eventos, de uns cursos chamado SS, que nada mais é do que um curso para nos provocar isso, né? Fonte e sincronicidade, né? O estado de unidade e a criação, por meio de uma ação direta ou indireta nossa, dos eventos sincrônicos que se materializam na medida que a gente está conectado e na medida que a gente está liberado da identificação com o assim chamado pequeno eu, né? Então, esse é um processo avançado, né, de crescimento espiritual.
Aí o que a gente vai observar é que todas as situações da nossa vida, especialmente nas relações de família, né, como no caso que você, Lúcia, está descrevendo, né, da perda do seu pai, ou outros, né, com quem muitas vezes uma situação em vida não foi completada, né, algo que ficou mal acabado, né, se realiza. Né. É muito legal, né, porque isso é um estado avançado de cura. Né. Uma coisa é a gente curar o corpo físico, outra coisa é a gente curar uma relação com uma pessoa com quem a gente tem dificuldades, né, mas outra coisa é uma cura acontecer nas relações com os nossos pais, porque essas relações são as mais complexas, né? E quando nosso pai e nossa mãe não estão mais presentes fisicamente, né? Quando já se foram, a cura dessa relação fica muito subjetiva, fica uma coisa meio abstrata, fica mais ou menos no universo da imaginação, né? No entanto, ela se dá realmente, né? Então, curar uma relação com um pai, ou ver, observar uma cura acontecendo, é uma bênção, né? Uma bênção enorme. E sim, é parte de uma sincronicidade na consciência, né? Inconsciência e a consciência estão o tempo todo buscando nos reunir, né? Reunir, nos unir novamente, né? Nos pequenos círculos familiares, né? Com as pessoas que muitas vezes a gente tem muita dificuldade, muitas vezes são as pessoas com quem a gente tem mais dificuldade, né? Os membros da nossa família. E depois isso se expande aos outros círculos, né? Porque nós pertencemos a uma teia de círculos, né? São inúmeros espaços, ambientes, situações e relacionamentos que se dão em várias esferas, né? E todas elas, uma vez que estejam em algum nível de conflito, vão nos afetar. Então, o estado de unidade ele é trabalhado, né? Pela própria consciência, que se move com a intenção de nos reunir, como nós também nos posicionamos existencialmente no mundo para gerar e criar estados de unidade em consciência, né? A gente pode ter ideias diferentes de como fazer as coisas, a gente pode ter pensamentos divergentes, a gente pode ter ações opostas muitas vezes, né? Posicionamentos. No entanto, o estado de unidade ele permeia a todos, né? Porque somos todos parte, sim, de uma única grande família, com todas as nossas diferenças, né? Tá certo, Lúcia? Oi, Lívia. Participei ontem da Jornada para o Despertar. Foi meu primeiro contato com a grande luz compassiva. Poderia comentar sobre esse fenômeno? Sou Diksha Giver. Não me afastei porque fiquei confuso com as mudanças, mas ontem me senti muito bem preenchida. Que bom, Lívia. Que bom que você está se sentindo assim, né? Eu, na verdade, não tenho como comentar, porque nesse momento eu não pertenço a essa. Eu não fiz o curso, né, que você foi ontem. E no momento eu não estou participando, né? Eu não estou atualizado com as coisas que foram colocadas nesse curso que você participou. E então eu não sei o que você ouviu lá, né? Eu, num certo momento, tive que fazer, vamos dizer assim, tive que definir uma maneira de lidar com algumas situações, né? E eu procuro ter uma postura inclusiva, né? De abraçar todas as coisas. E então eu continuo agindo e vendo as coisas de acordo com o Sri Bhagavan, né?
de acordo com os ensinamentos recebidos na Wallace University, assim como da Ueno Academy. Tudo aquilo que me nutre, né? Tudo aquilo que faz com que o meu dia seja um bom dia, né? E que eu esteja saudável, que eu esteja proporcionando alegria ao que está em volta de mim, né? Em todos os níveis, né? Viver com saúde física, viver com saúde emocional, viver num estado de liberação de conflitos, né? Internos e externos. Então, é a aplicação de ensinamentos. Hoje, alguns ensinamentos estão sendo dados de uma forma diferente. Então, as coisas que estão vindo do Golden Age Movement, né, e as coisas que estão vindo da ONU Academy são colocadas de formas diferentes, né? E é muito importante a gente não ficar confusa com coisas que são a mesma coisa, mas são apresentadas de uma forma diferente, né? Então precisa ter uma capacidade de discernimento muito boa para acolher as diferenças, né? É uma característica que nós brasileiros temos, né? A gente aqui convive espiritualmente com multiplicidade de crenças, né? Você pode de manhã numa missa, né? À tarde visitar né? um outro tipo de fazer uma outra atividade diferente, né? Aí à noite você vai receber uma diksha, e a gente consegue conviver com coisas diferentes com muita naturalidade, vamos dizer assim. É uma qualidade brasileira, porque nós somos um povo formado de imigrantes de vários tipos de raças, de vários tipos de crenças também, e de caminhos espirituais, né? Mas fora do Brasil não é bem assim, né? Então, muitas vezes as linhas, né, os caminhos espirituais são conflitantes, né? Aqui no Brasil, judeu e muçulmano trabalham na mesma rua, são vizinhos, né? Moram no mesmo bairro e tá tudo certo, e se reúnem, conversam, né? E nem sempre é assim nos outros lugares, né? Então nós temos uma forma eu acho ela até superior, né? de conseguir conviver com diferenças às vezes bem importantes, né? Sem gerar conflito com isso. Mas lá na Índia já não é bem assim, né? E então, de certa forma, foi ou ainda é importante que certas escolhas não sejam tão inclusivas de coisas diferentes. Ou seja, ou você vai para cá ou você vai para lá, né? Ou você segue por aqui ou você segue por ali. Então eu estou tendo o cuidado né, de não fazer confusão nem com aquilo que eu faço e digo, né? Porque internamente eu não tenho confusão com essas coisas, mas externamente eu tenho que ter uma certa cautela, porque muita gente vem me procurar e perguntar o que eu acho, né? Que nem você está fazendo agora. O máximo que eu posso responder é ser bem sincero. Eu não sei o que você vivenciou ontem, né? Nesse curso, né? Onde muitos amigos meus estavam presentes, né? Muitos mesmo. Que é o mesmo curso que a Lúcia Santos está comentando aqui, que vai acontecer lá em Vinhedo também. A gente já comentou aqui. Eu vou seguir num caminho do meio, né? Que é onde eu, depois de muita experiência de vida, né? Eu ainda estou aprendendo a me mover nele, né? Sem precisar fazer tantas escolhas entre aspectos que muitas vezes são conflituosos e divergentes, né? Então fica mais fácil para mim, Lívia, você me fazer uma pergunta mais objetiva de algo que você está sentindo, né? Ou algo que você gostaria que fosse comentado de uma forma mais objetiva, né? Porque eu de fato não sei o que você ouviu ontem lá, né? Mas eu não estive, né? Eu não sei o que aconteceu nesse curso. Tem gente que está querendo já me contar, né?
amigos meus que estiveram lá presentes, me mandaram mensagem durante o curso: olha, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo aquilo, né? E está sendo legal e tal, mas né, eu vou aguardar que alguém me conte melhor o que foi vivenciado no curso, tá bom? E o importante é isso, né? Me afastei porque fiquei confuso com as mudanças. Todo mundo ficou, viu, Lívia? Mas ontem me senti muito bem preenchido. O que importa é isso, né? É isso que eu estou falando. E você é muito bem-vinda, né? Você está dizendo que você quer vir a São Paulo, você é super bem-vinda. Eu continuo oferecendo as sessões de Diksha, e a Diksha é dada pela imposição das mãos, né? E está fazendo muito bem a todos, né? Daqui a pouco, daqui a meia hora, né? Mais ou menos 25 minutos, eu vou estar compartilhando a One's Meditation aqui, né? E então continuo fazendo as coisas que eu sinto que são boas para as pessoas e são boas para mim também, né? Então, assim como a Lúcia trouxe a intuição, né? É uma aprendizagem, né? A gente se mover com o coração, fazer aquilo que o coração está dizendo. Vai por aqui, né? Mesmo que você vá na contramão de muita gente. É sobre isso que eu estava comentando antes também. Por outro lado, eu fico feliz de saber que você se sentiu preenchida, Lívia, porque eu acho que esse é o aspecto mais importante, né? A gente vai em busca de alguma coisa e não tem coisa pior, né, do que sentir que saiu tão vazio como do jeito que chegou, né? Que nem quando a gente está com fome, vai comer uma coisa e aquilo que comeu fez mal, né? Não fez bem, não satisfez, estava ruim. É muito ruim. E espiritualmente não é diferente. É importante a gente se sentir preenchido, né? Se sentir satisfeito, se sentir nutrido, e que isso gere um bom espaço interno, né? Que você, quando está bem, quando você está preenchida, você vai criar menos problema para as pessoas, né? Você vai estar mais livre de conflitos internos, você vai, com isso, também gerar menos conflitos externos, né? Que é essencialmente o que a gente está aprendendo ainda, né? A encontrar a liberação dos estados de conflito. Então, a situação desafiadora que surgiu já há um ano atrás, né, aproximadamente, foi porque foi criado um conflito para todos os doadores de Diksha, né, todos os Diksha Givers. Então, como lidar com o estado de conflito? Porque cada um teve uma resposta diferente, né? Cada um teve uma reação diferente. Muita gente se afastou porque não queria o conflito, então resolveu, vou ficar fora do conflito. E outras, né, eu sou uma delas, eu não me afastei, eu só fui observando o que dentro de mim estava em conflito, se é que havia algum conflito, né? E encontrar uma forma de me mover numa situação conflitante, sem perder, como eu estava mencionando há pouco aqui, sem perder o meu direcionamento, né? o meu eixo. E foi um desafio para todo mundo, até para os monges, para os professores da Ono Academy, todo mundo, né, teve que se reposicionar perante algumas coisas e sem perder essencialmente a conexão interna, inclusive com Sri Bhagavan e Sri Ama, né, e com o que eles trazem, né. É uma fase muito importante essa que a gente está vivendo, né. E isso é, entre outras coisas, eu já vivenciei outras histórias, né, semelhantes. Sempre que uma escola espiritual, né, passa por uma divisão, né, uma
uma situação onde ou ela acaba, ou o mestre morre, né? Ou a escola fecha, ou acontece alguma outra coisa, né? Sempre que acontece uma coisa assim, é legal porque você é imediatamente atirado de volta a si mesmo, né? Como o que está fora está bagunçado e você se sente desconfortável na bagunça, né? Isso vai necessariamente impelir você a buscar um centramento interno, né? Uma vez que o que está fora continua em conflito, você vai ter que encontrar uma forma de apaziguar e de ser liberado do conflito que está sendo acionado por uma situação externa. E isso é enorme aprendizagem para a gente. Muitas vezes você encontra esse eixo, né, essa quietude, esse centramento, que é a palavra mais correta, e a situação externa ainda está conflituante, ainda está... Né, ainda tem gente brigando, ainda tem gente falando coisas e discutindo e se desentendendo, se separando, e você encontrou um lugar lá dentro que isso não está acontecendo mais. Né? Então é assim que eu estou me sentindo. Né? E é um lugar muito bom esse, né? Quando você está isento do conflito. Claro, tem momentos em que eu sinto, me dói, né? Ver pessoas e ver situações que não precisariam estar mais em conflito. Né? E é como quando a gente é muito amigo de um casal que se separa, né? A gente gosta dos dois, né? Só que a gente fica amigo de um, vai contra o outro, né? E muitas vezes é isso que tem que acontecer. Não dá pra gente continuar amigo dos dois, né? O casal se separou, muitas vezes de uma forma litigiosa, e você quando mostra simpatia por um ou pelo outro, está criando uma inimizade com o outro, né? Então é sempre doloroso, né, esse tipo de coisa, porque a gente acaba perdendo amigos, né? Então eu vejo uma semelhança, né? A gente está testemunhando, né, uma separação, uma divisão dentro de uma escola, e a gente gosta dos dois, né? Gosta das duas escolas, gosta de todas as coisas, gosta das pessoas que frequentam, tem amigos em todos os lugares, e você acaba tendo que fazer alguma escolha, ou acaba, né, sendo excluído também de certas coisas. Né? Então, é uma aprendizagem, né? É uma aprendizagem vivenciar isso tudo. E é muito importante que a gente esteja vivenciando essas coisas, porque o que interessa é o que vai ser de mim agora, né? Como é que eu vou tocar a minha vida a partir de uma situação dessas, né? Posso me afastar de tudo e de todos? Posso. Eu vou ficar bem fazendo isso? Não. Ou vou, né? Qual é o estado emocional? Qual é o sentimento que eu tenho quando eu sou levado a fazer escolhas? Né? A gente vive isso em vários níveis, né? Eu sou filho de imigrantes que fugiram da guerra, que tiveram que vir ao Brasil por força das circunstâncias, né? Sem saber falar a língua. É meio parecido, né? De repente você não tem escolha, você tem que estar vivendo uma história que aconteceu e você vai ter que reorganizar a sua vida. Né? E é importante a gente encontrar, porque isso é uma escola de vida. Né? Você ser capaz de se sentir bem em qualquer situação, em qualquer lugar, porque você dentro de si está livre e está isento do conflito. Né? É uma arte. E depois, claro, uma vez que você encontra esse lugar, você vai atuar em situações conflituosas de uma forma muito sábia, porque você está vindo de algo que você conhece internamente. Né? Isento de julgamento, isento da necessidade de
pesar coisas, né, e fazer comparativos. Não, isso aqui é melhor do que aquilo, não, aquilo é melhor nisso, mas isso também é bom naquilo, né? Todo esse tipo de diálogo que é da natureza do conflito. De repente você não precisa mais fazer esse tipo de coisa, né? Isso te dá uma liberdade muito grande para seguir adiante, apesar de situações conflituosas que se apresentam diante de você. Então, sem entrar no aspecto particular dessas situações, né, mas vendo o conflito ou os conflitos gerados, né, é importante a gente encontrar esse eixo, né, esse centramento, este lugar que não pende nem para cá nem para lá, né, que não fica fazendo comparações aqui assim, mas ali aquilo outro, né, aqui é melhor, mas lá também é bom, né, porque é tudo que a nossa mente quer, é essa possibilidade de ser, né, a mente se nutre de estados de conflito, né, a mente se nutre da comparação, a mente se nutre do julgamento. Quando você encontra uma forma de estar vivenciando as coisas isenta da necessidade de julgar, de comparar, etc., a mente se aquieta, né, e você reencontra a capacidade de se mover, de se direcionar, movido pelo coração e pela intuição, como já estávamos falando aqui hoje. Então é isso. Obrigado, Lívia. É muito importante a gente não perder esse... É um direcionamento, né, que vem do ensinamento dos mestres, né? A palavra centramento. Tinha um outro mestre também que vivia no século passado, início do século passado, né, chamado Gurdjieff. E o Gurdjieff, ele trabalhava muito por meio de exercícios e outras práticas, né, vivenciais, mais do que teoria. O Gurdjieff criou uma escola, praticamente uma escola de centramento, né, e é um bem precioso, né, que a gente adquire espiritualmente quando você encontra esse lugar dentro de você que não tem mais conflito, né, que não precisa mais fazer escolhas, que não precisa ficar comparando uma coisa e outra para ver o que é melhor, né, por onde vai, por onde deixa de ir. Porque no centramento, entre outras coisas que acontecem, né, sempre você tem uma situação de divisão interna, você tem perda de energia, né? A gente perde energia porque nada é só um lado, né? Nada está apenas... Todos os lados têm atrativos, né? Todos os lados têm seu aspecto. Então, a gente acha que está sendo inteligente, racionalizando, né, qual lado é melhor, qual lado não é, né, o que tem de bom aqui, o que deixa de bom lá. E a gente perde uma energia enorme nisso, né, gasta-se muita energia em qualquer tipo de situação conflituosa. Então, sempre que surge uma situação conflituosa, e é inevitável, né, que a gente se depare com elas o tempo todo, na política, na ciência, nas relações que a gente tem com as pessoas, na relação consigo mesmo, enfim, né? Vivemos num coletivo cuja característica mais importante é o estado de conflito, né? E para nós é um desafio espiritual fundamental, né? Você está num coletivo conflituoso e dentro dele encontrar o seu eixo, né? Encontrar o seu centramento, esse lugar que está isento do conflito, porque ele brilha que nem uma estrela, né? Ele não tem divisão, ele é uma fonte de energia. E ele está alinhado com a consciência, porque a consciência não é dividida. Não tem o meu Deus e o seu Deus e o Deus do outro, né? É uma fonte só. É uma fonte só. Não tem duas. Isso é o estado de unidade. Isso é como o estado de unidade se manifesta para a gente. Então, as situações de conflito,
se tivermos a sabedoria, né, e a guiança para isso, os estados de conflito vão nos reconduzir ao estado de unidade, né, por meio de uma alteração, por meio de uma mudança de estado de consciência. E a gente recebe a Diksha também, e especialmente para nos ajudar nisso, né? E é para isso que eu vou fazer a Awareness Meditation dentro de instantes. Então, estou finalizando o encontro aqui. Gratidão pela presença. E eu reabro a sala dentro de 10 minutos aproximadamente, tá bom? Clique novamente no link, recebam a Diksha, recebam a OM, que é mais do que uma Diksha, né? E sejam reconduzidos ao estado de unidade e vivam nele, né? Livres do conflito, livres da divisão, livres da necessidade ilusória de ter que fazer escolhas. Vivam em presença. Namastê.